Quando você está focando em renda passiva, em dividendos, a gente tem uma grande discussão, né? Você pode priorizar as ações ou você pode priorizar os fundos imobiliários na sua jornada, tá? Ações ou fundos imobiliários. E a grande verdade é que quando você prioriza o investimento em ações, você tem um maior poder de crescimento da sua renda passiva, um maior poder de crescimento dos seus dividendos. Quando você decide focar a sua jornada em fundos imobiliários, significa que você tem uma maior previsibilidade, mas não tem um potencial de crescimento dos dividendos tão grande quanto você teria se você investisse em ações. Tá? Por quê? Vamos imaginar isso daqui. A gente tem, isso é uma discussão gigantesca, tem o pessoal que bate em imóvel, o pessoal que fala sobre bolsa de valores, diz que imóvel é ruim e tudo mais. Eu estou falando sobre focar em investimento. Eu não estou dizendo que você deva investir somente em fundo imobiliário ou somente em ações de dividendos. Você vai escolher. Mas pensa num fundo imobiliário. Como é que funciona com o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele não consegue se endividar. Se ele não consegue se endividar, ele não consegue expandir. Então o fundo imobiliário, ele reúne dinheiro de milhares de investidores, milhares de cotistas. Esses cotistas, com esse acumulado de dinheiro, tem um gestor que ele vai pegar esse valor, certo? Acumulado, reunido por meio do investimento desses cotistas, desses investidores, ele vai comprar imóveis e vai colocar esses imóveis para alugar. Então, o fundo imobiliário focado em renda é justamente assim que funciona esse processo, tá? E aí ele vai comprar esses imóveis vão gerar aluguel, e aí como é que ele faz para expandir, para comprar mais imóveis? A única forma de um fundo imobiliário comprar mais imóveis é quando ele faz um aumento de capital, é quando ele faz justamente uma nova oferta de cotas, é quando ele diz assim para a comunidade de investidores, poxa, estou pensando em diversificar mais o patrimônio aqui do nosso fundo imobiliário e para isso vou precisar de mais dinheiro, então vou vender novas cotas. Alguém quer comprar? E aí ele faz esse processo de aumento de capital. Então ele aumenta o número de cotas do fundo imobiliário, o número de cotas disponível, tá, na bolsa. Com isso entram mais investidores e aí o fundo passa a distribuir uma renda passiva maior, dividendos maiores, porque ele vai ter mais imóveis, tendo mais imóveis alugados, ele vai ter uma renda passiva maior, só que essa renda passiva maior vai ser dividida por uma maior quantidade de cotas, ou seja, por uma maior quantidade de investidores, e na verdade você fica meio empatado. Na verdade, você fica tendo apenas a correção da inflação, que é uma correção que a gente tem nos aluguéis de qualquer imóvel. Tá? Mas você não tem o potencial de um crescimento dessa renda passiva. O fundo imobiliário é mais focado em previsibilidade, não em crescimento. Então, se você quer focar em crescimento de renda passiva, você precisa olhar mais para as ações. Se você quer focar mais em previsibilidade, você precisa olhar mais para fundos imobiliários. As ações, em contrapartida, é diferente. As ações elas têm um potencial de crescimento da renda passiva muito maior, um potencial de crescimento de dividendos muito maior. Por quê? O que é uma ação? É uma empresa. Essa empresa, digamos que ela atue somente no estado de São Paulo. E aí ela decide expandir os seus negócios e agora vai atuar também no Rio de Janeiro e vai atuar também no Espírito Santo. Daqui a pouco ela está atuando também na região sul do país. Daqui a pouco ela expande para o Brasil inteiro. Daqui a pouco ela começa a exportar. Então uma empresa ela tem uma capacidade de justamente pegar aquele lucro que ela gera, reinvestir no próprio negócio. Se ela quiser tomar uma dívida com uma instituição financeira, expandir o negócio e assim ela consegue expandir o lucro absurdamente sem precisar vender novas ações da bolsa, sem precisar vender mais uma parte da empresa na bolsa. É por isso que as ações têm um potencial de crescimento dos dividendos muito maior do que os fundos imobiliários. Quando a gente olha, eu vou mostrar para você aqui dois casos de excelentes empresas, na minha visão, tá? Que tem um histórico muito interessante de crescimento no volume de dividendos. Olha só, essa aqui é uma empresa que eu coloco porque eu tenho assim uma dor no coração, porque é uma empresa que eu adorava, eu investia, Energias do Brasil, fechou capital na bolsa. Mas se a gente pegar o histórico de dividendos da Energias do Brasil, a gente vai ver um negócio que é mágico. Eu quero fazer uma conta aqui para você, porque quando você enxergar isso, talvez você vai pensar, caraca, eu focar em dividendo não é um negócio ruim não, tá? Olha só. Energias do Brasil, você consegue ver com o passar do tempo que existe uma imprevisibilidade muito maior, ou seja, uma previsibilidade da distribuição de dividendos, uma previsibilidade pequena, só que existe um crescimento nítido no longo prazo. Com fundos imobiliários é o contrário, a previsibilidade é muito grande, mas o crescimento ele é bem menor. Tá? Imagina então que a gente pega aqui, por exemplo, a Energias do Brasil, tá? Que distribuía lá em 2005 11 centavos por ação de dividendo.
Ou pegamos 2006, vamos pegar 2006, pegamos uma base mais alta, não tem problema. A base mais alta aqui entre 5 anos, vamos pegar ela. 53 centavos, 54 centavos por ação de dividendo. Então, se você tinha uma ação, você recebeu no ano 54 centavos ou 53,7 centavos de dividendos durante aquele ano. Se você tinha 10 ações, você recebeu R$ 5,40. Se você tinha 100 ações, você recebeu R$ 53,72 aproximadamente em 2006. Agora, vamos comparar com o ano passado inteiro. Né? O ano passado inteiro, a Energias do Brasil distribuiu R$ 2,19. Se a gente comparar uma coisa com a outra, a gente vai ver que de 2006 a 2022, a Energias do Brasil quadruplicou o volume de dividendos distribuídos. Repito, a Energias do Brasil quadruplicou o volume de dividendos distribuídos nesse intervalo de tempo aqui. Ó. Será que um fundo imobiliário tem esse potencial de quadruplicar o volume de dividendos distribuídos nesse intervalo aqui de menos de 15 anos? É difícil, não estou dizendo que não tenha, mas vai ser uma exceção à regra. Tá? Quando a gente olha para 2023, a empresa fechou capital agora, pouco tempo. E a gente já vê que a empresa distribuiu R$ 1,42, que é um patamar recorde, só perde para 2022. Então a gente vê esse poder de crescimento dos dividendos. Quando a gente olha para Banco do Brasil, uma outra empresa clássica pagadora de dividendos. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos agrupar os dados aqui por ano e vamos colocar no máximo. Olha só que interessante o caso do Banco do Brasil. A gente vê que existe uma imprevisibilidade maior, mas um crescimento dos dividendos nítido com o passar do tempo. E olha que interessante aqui a gente vai chegar nesse ponto. 2007, Banco do Brasil distribuiu mais ou menos a mesma coisa que a própria Energias do Brasil, 53 centavos e meio, né, durante aquele ano. O que aconteceu em 2022, 15 anos depois? A empresa distribuiu R$ 4,17 por ação. R$ 4,17 por ação. Então, esse dividendo aqui, ele multiplicou por 8 vezes. Esse dividendo aqui, repito, multiplicou por 8 vezes com o passar do tempo. E muita gente não gosta dos dividendos. Eu já tive essa crença, esse pensamento lá atrás, de que, poxa, quanto que Banco do Brasil está distribuindo de dividendos? Vamos dar uma olhada aqui, ó, em relação ao preço da ação. Está distribuindo aqui, vamos arredondar, só para ficar fácil a conta, 10% é o dividend yield. O que é o dividend yield? É o volume de dividendos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses, comparando com o preço atual da ação. Então isso me diz o seguinte, se eu comprar essa ação agora, pagando R$ 47,20, e eu receber esses mesmos R$ 4,59 que foram distribuídos nos últimos 12 meses, eu vou ter uma remuneração via dividendos na veia de aproximadamente 10%, 9,66%. Agora eu quero voltar com você no tempo um pouco. Imagina que lá, presta bem atenção nisso que depois eu vou fazer uma enquete para ver se você entendeu. Tá? O grande benefício do investimento com foco em dividendos, olha só. Imagina que você estava em 2007 e você encontrou as ações do Banco do Brasil com um dividend yield de 10%. Aqui está aproximadamente 10%. Opa, abri sem querer. Aqui está aproximadamente 10%, mas vamos colocar que seja 10% só para ficar fácil a conta. E aí você decidiu comprar ações do Banco do Brasil para receber os dividendos da empresa, principalmente focado nisso, tá? Sem focar muito na oscilação dos preços das ações. Lá em 2007, e o dividend yield era 10%. De 2007 até 2022, o que aconteceu? A empresa multiplicou por aproximadamente 8 vezes o seu lucro. Multiplicou por aproximadamente 8 vezes o volume de dividendo distribuído. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Eu quero que você mande no chat. Qual é a remuneração via dividendos de um investidor que comprou as ações do Banco do Brasil lá em 2007? Se ele tinha, na época, um dividend yield de 10%. Essa eu quero ver. Vamos lá. Vamos ver se algum de vocês vai pegar essa. Eu comprei a ação em 2007, tinha um dividend yield de 10%. Ou seja, eu recebia 10% pelo preço pago pela ação naquele ano na forma de dividendo. Agora o dividendo está 8 vezes maior. Qual é a remuneração hoje dos investidores via dividendos? Ou melhor, qual foi a remuneração em 2022 dos investidores via dividendos do Banco do Brasil em relação àquele preço de compra lá em 2007? Se eu recebia na época 10% do preço que eu paguei pela ação via dividendos e o dividendo multiplicou por 8 vezes, agora eu recebo 80% ao ano. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Eu recebo 80% ao ano em relação ao preço pago lá em 2007.
Aqui está um dos grandes benefícios, um dos grandes ouros da estratégia focada em dividendo. No início, no começo do seu processo de investimento, você pode pensar assim, ó, caraca, mas eu vou receber só 10% ao ano? Será que faz sentido eu investir nesse negócio? Só que quando você joga 5 anos para frente, 10 anos para frente, 15 anos para frente, depende do prazo de cada um, quanto mais o tempo passa e eu escolher de forma assertiva as ações que eu vou colocar na minha carteira de ações e dividendos, se essa empresa aumentar os lucros, esse 15 passa para 20, esse 10 passa para 15, esse 15 passa para 20, esse 20 passa para 40, esse 40 passa para 80. Que foi justamente, por exemplo, o caso do Banco do Brasil.